Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Eu sou Kel Gomes. E neste programa faremos aqui um bate-papo diferente, porque a gente não vai falar de um filme especificamente, nem de lançamento nenhum nos streamings, né? Porque atualmente ver filme no cinema está impossível por causa da pandemia de Covid-19. Então, a pauta deste programa é os festivais online, principalmente dois que a gente acompanhou neste período aí de junho e julho, que são o Fantaspoa e também o Festival de Annecy. O Fantaspoa é dedicado a filmes de terror, filmes desse universo fantástico, e o Annecy é dedicado a filmes de animação. O Festival de Annecy acontece na França, né? Mas como este ano o festival foi online, a gente teve a oportunidade de acompanhar aqui da nossa casa. E o Fantaspoa acontece em Porto Alegre, então também graças à realização da edição online a gente pôde ver das nossas casas também, né, Kel? Tudo em casa. França em casa, Porto Alegre em casa. Porque Mas é o jeito que os festivais arrumaram, né, de acontecer, porque senão ia ter que cancelar tudo, igual o Cannes fez, né? Fez só a divulgação dos filmes e outros estão seguindo esse exemplo também, mas alguns que têm aí um porte menor, vamos dizer assim, que não tem a imensidão que é um festival de Cannes, por exemplo, né, a repercussão que ele tem. Então, esses festivais estão se virando, né, encontrando seu jeito de exibir esses filmes online, porque cada um encontra uma plataforma diferente, né, isso é bom frisar, e aqui no podcast a gente vai falar um pouco dessa experiência que a gente já teve acompanhando esses festivais, inclusive das dificuldades que a gente enfrentou. teve também o We Are One, que foi aquele especial, né, festival que reuniu vários outros festivais. E aí eu não acompanhei nenhum filme do We Are One, infelizmente, estava tudo lá no YouTube. Aliás, tinha também uns debates interessantíssimos, verdade. Encontros com diretores, enfim, não deu. Muita coisa. Nessa muita coisa de acompanhar vários conteúdos e, enfim, ainda tá, né, tentando absorver o que tá acontecendo, as notícias e tal. Eu acabei perdendo o We Are One. Pois é. Tá difícil acompanhar tudo, muito conteúdo, além do que a gente já tinha. Parece que triplicou a quantidade, agora que tá tudo na nossa casa, né? Antes você tinha pelo menos o deslocamento para poder ajudar na escolha do que você vai assistir ou não, né? Porque mostra de cinema acontece sempre aos montes, onde quer que você esteja, né? Principalmente nas grandes metrópoles, às vezes tem 2, 3 festivais acontecendo ao mesmo tempo. Mas agora que está tudo em casa e você tem acesso facilitado a tudo, está ainda mais difícil da gente escolher o que acompanhar. Enfim, aqui a gente centrou nesses 2 festivais que foram aqueles que a gente realmente teve assim, a chance de acompanhar com um pouco mais... acompanhar um pouco mais de perto, né? Então a gente vai trazer aqui essas impressões para vocês. E antes da gente começar, só aqueles recadinhos básicos para vocês que escutam os nossos podcasts, porque... Primeiro, a gente reformulou a nossa campanha de financiamento coletivo. Então, a gente faz o convite para você conhecer a nossa nova proposta, né? Na verdade, assim, o nosso objetivo é o mesmo, continuar com o nosso crowdfunding para a gente poder pagar as contas do Cinematório e ter a possibilidade de fazer mais investimentos no site. Então, através desse mecanismo, você encontra os links aí na descrição do podcast, também no nosso site, cinematório.com.br. Você pode colaborar com a quantia que você puder. A partir de R$4 você agora já recebe conteúdo exclusivo que a gente produz e pode votar nas pautas dos nossos podcasts Em Foco e De Volta para o Sofá. Você faz parte do Cineclube Cinematório e você pode, junto com a nossa comunidade, ajudar a escolher os filmes que a gente vai analisar nesses 2 podcasts. Então fica o convite, confiram lá, a gente reduziu os preços, então tá mais fácil agora para quem tinha vontade de se tornar padrinho ou madrinha do Cinematório e não podia, né, não tinha condições financeiras, às vezes achava ali que o valor que queria colaborar estava um pouco acima do orçamento, dá uma olhada lá porque a gente reduziu esses valores
justamente pensando numa maneira de trazer mais pessoas. Então, agora você olha lá qual é a categoria de colaboração que você pode dar para o cinematório, e aí você recebe conteúdo exclusivo que a gente prepara para os nossos apoiadores. Sim, sim. Lembrando que além de pagar contas e pagar o site, enfim, tudo que a gente faz, a gente almeja também poder pagar uma equipe. Imagina o cinematório com uma equipe maior. Eu diria que, inclusive, é o nosso objetivo principal desde o início, né? Porque a gente quer viabilizar justamente o funcionamento do site como um veículo mesmo, que tenha uma equipe, que a gente pague as pessoas, que não fique só nesse esquema de colaboração que muita gente faz. Mas, assim, a gente sabe que a profissionalização é uma coisa muito séria, muito importante, a gente sempre prezou por ela, né? Então, a gente tem esse objetivo em mente e a gente conta com a ajuda de vocês para poder colaborar e nos ajudar aí a chegar nessa meta. Bom, então a gente vai começar aqui o nosso bate-papo sobre os festivais online que estão acontecendo durante a pandemia com o Fantaspoa, né, Kel? Exatamente. O Fantaspoa, que é o maior festival de cinema dedicado exclusivamente a filmes de gênero fantástico da América Latina. Lembrando que o fantástico aqui inclui fantasia, ficção científica, horror e thriller. Ele acontece anualmente em Porto Alegre desde 2005 e este ano abriu aí para ser online, né? É um festival que eu sempre tive vontade de conhecer. Nossa, porque, pois é, pelo tema, né, e também pela cidade, enfim, conhecer o sul do país, essas coisas todas assim que envolvia a experiência de um festival, né? Além dos filmes em si, também a cidade, enfim. E aí a gente teve agora essa oportunidade porque de 24 de julho a 2 de agosto eles fizeram essa edição, né? Que além de filmes também trouxe lives com conversas com cineastas, palestras, masterclasses, que também é uma coisa que acontece nos festivais presenciais, né? Tem sempre uma programação que é essa programação de discussão, né, dos filmes, de discussão de produções, enfim. Isso é interessante também, como que dá para adaptar várias coisas que os festivais presenciais disponibilizam para a gente, para o público, dá para adaptar para o online. A questão é... Gente, uma coisa, como o Renato já comentou, uma coisa é você ir até o festival, sabe? É você fazer a cobertura, por exemplo, no nosso caso, né? Que somos jornalistas e a gente tem o costume de cobrir para o cinematório. Geralmente a gente coloca esse festival como a agenda do dia, digamos assim, né? Então, você se desloca para o festival e passa o dia vendo filmes e falando sobre ele, enfim, fazendo a cobertura. Quando é o festival que se desloca até você, como é o caso aqui, eu achei bastante difícil a gente conseguir colocar isso dentro da nossa rotina, sabe? Então, eu, que sempre quis ir ao Fantaspoa, eu não consegui ver tantos filmes que eu teria certeza que veria se tivesse ido até lá. Exatamente. Esse é um grande problema. E eu fiquei assim, chateada com isso, sabe? Não um problema do Fantaspoa, tá, não gente? É. Um problema do modo de você ver um festival de cinema online na sua casa. Qualquer festival. Porque assim, ok, também dependia da minha própria programação. Mas vocês entendem que essa programação dentro de casa se torna muito mais difícil, porque você está fazendo outras coisas, Sim. né? Você não está ali se dedicando exclusivamente a ver o festival. Você tem sua casa, tem os outros trabalhos que não param enquanto o festival está acontecendo. Enfim, acaba que se torna algo que, se você não planejar muito sistematicamente,
não acontece de uma maneira legal, sabe? Você não consegue ver, assim, nem metade do que você imaginava. Não. Isso pra mim foi frustrante, sabe? Pra mim, assim, eu queria ter visto muito mais. Com certeza, né? A gente fica, assim, com muita dó, porque os filmes estão lá, à sua disposição, a qualquer hora do dia. Você pode parar de fazer o que você estiver fazendo e ir ver um filme no festival. A questão é, como parar? Como parar essa rotina de casa, sabe? As pessoas difícil. caem naquela questão que desde o início da pandemia, muita gente tem falado, agora você está em casa, você tem mais tempo para fazer muita coisa. Como assim? Como assim? Acho que o único tempo que a gente ganhou foi o tempo do deslocamento do trânsito, né? Quando você vai para o trabalho, vai para a universidade, volta, vai para onde quer que você se desloque, né? Esse tempo a gente ganhou. Agora, você tem certeza que esse tempo você está gastando com outras coisas que você usaria em outro dia da semana, né? Você vai fazer uma faxina, você vai arrumar uma coisa na sua casa, você vai colocar a leitura em dia. É um tempo curto, se você pensar, né? Então, assim, a soma dele não quer dizer que você tem mais tempo livre em casa, que você tá, sabe? E, gente, só pra gente fechar isso aqui e falar do festival de uma vez, pra gente não desviar muito, mas uma coisa que a gente tem observado, isso eu tenho certeza que é todo mundo, é que as pessoas perderam a noção completa de horário. Tem gente que trabalha de noite, trabalha fim de semana, não tem horário para nada, sabe? E isso interfere na rotina de uma pessoa e da outra. Porque às vezes você aciona alguém pelo WhatsApp no horário que a pessoa não está fazendo a mesma coisa que você, sabe? Com o assunto de trabalho. Então, assim, isso virou um grande problema da pandemia. Mais um problema, né? Além dos outros muito mais graves que a gente está vivendo. Então, quando você fala uma coisa dessa, né? Agora, você ficando em casa, você tem mais tempo. Bem, não é assim. A gente tá, acho que agora a gente já tem aí 4 meses, indo para mais de pandemia, né? Esse podcast está indo aqui no início de agosto. A gente já está vendo que as coisas não eram bem assim como a gente imaginava lá no início. Até a questão das lives, né, que pipocaram lá, já tem uma queda de audiência pelo que as pesquisas têm demonstrado, porque saturou, é muita coisa, e virou um formato que, assim, virou mais do mesmo, sabe? E tá, assim, gente, agora a gente vai ficar vivendo isso pra sempre, sabe? Não, tá difícil. A novidade, vamos dizer assim, né, do início da pandemia acabou. Agora as pessoas já querem mudar, sabe? Porque é isso, a gente vai ficar em casa mais tempo e vai ficar cada vez mais entediado. A verdade é essa, né? O ser humano, como eu já li também nas pesquisas, né? A gente fica lendo muita coisa sobre o nosso próprio comportamento. O ser humano é um animal social e tem uma matéria na BBC fantástica, comparando os seres humanos a papagaios que ficam presos dentro de gaiola e começam a arrancar as próprias penas. É basicamente isso. A gente vai enlouquecer se a gente ficar, sei lá, 1 ano, 2 anos preso dentro de casa, entendeu? Então... É complicado. É muito complicado. A situação eu acho assim que sabe, foi forçado, tá longe de se né? resolver, né? A gente estava já em um movimento de mais atividades online, né? Home office. A gente já trabalhava em home office, por exemplo. Mas a pandemia acabou intensificando isso de uma maneira muito louca, assim. E privando a gente do contato social, né? Porque por mais que a gente tivesse fazendo atividades online já antes da pandemia, a gente tinha o respiro de sair de casa, de encontrar pessoas, enfim. E agora a gente não tem esse respiro. Então eu acho que, bom, para ver filmes de maneira organizada, para mim, pelo menos, tá bastante complicado, assim. E aí, nessa questão do Fantaspoa, quando eu vi eles anunciarem que ia ter a edição online, eu achei super legal, porque, assim, nossa, mais pessoas vão poder ver, né? Porque, como é no Sul, assim, e aí a gente nunca foi, eu vou poder participar, enfim. Mas, gente... E aí eu vi pouquíssimos, assim. O Renato também viu pouquíssimos. A frustração quando você constata que você deixou passar
é pior do que você não ter ido. Eu tô gravando esse podcast aqui, eu tô me abrindo com vocês. Eu tô gravando esse podcast aqui com o coração, assim, apertado, de pensar. Gente, eu perdi os longas, por exemplo. Porque a gente não viu nenhum longa. Olha isso, a gente viu os curtas que estavam ótimos. Inclusive porque a programação tava muito boa, que eu me senti assim, sabe? Curiosa pelos outros que eu não vi. Então eu acho que a gente tá sofrendo um pouco de FOMO. Que é dos festivais. Pra quem não sabe, FOMO é o Fear of Missing Out, né? E aí a gente tá sofrendo de FOMO do que a gente não viu nos festivais. Mas, deixando de lado, então, essa parte, né, essa frustração, e falando do que foi bom, que foi o acesso a esses filmes que a gente gostou muito, a gente pegou meio que aleatoriamente, né? A gente não... Isso. A gente foi no feeling. Antes só da gente começar a falar dos títulos exatamente, só dizer que o Fantaspoa aconteceu dentro da plataforma Darkflix, que é a Netflix de filmes de terror e filmes fantásticos. Não conhecia a plataforma, então o Fantaspoa foi também uma oportunidade de conhecer, né, esse serviço de streaming que é brasileiro. E, cara, eu achei muito legal, bem legal mesmo, porque não tivemos nenhum problema técnico, né, de fazer o cadastro lá, tinha lá a opção da assinatura gratuita para você acompanhar só o Fantaspoa, e o acesso na plataforma foi super tranquilo, a navegabilidade, né, senti um pouquinho de falta de estar separado os filmes por categoria, né, então ter os longas, os curtas, os brasileiros, os estrangeiros. Senti um pouco de confusão só na forma como os filmes estavam dispostos lá no aplicativo, né, que a gente acessou pelo aplicativo e vimos na TV com o nosso Chromecast. Mas, assim, o streaming foi muito bom, rodou liso, né, algum probleminha ali de qualidade de imagem, que pode ser do próprio arquivo que foi enviado para o festival, talvez não seja um problema da plataforma. Deixo uma interrogação, né, sobre isso aí, mas mesmo assim, problemas que a própria Amazon e a Netflix também enfrentam. Já vi filmes nessas plataformas que são gigantes e tem todo um aparato com qualidades também bem questionáveis, né? Sim. E lembrando também que a Darkflix que entrou como esse apoio cultural, né, mas o Fantaspoa teve financiamento coletivo também. Ele só aconteceu por conta do financiamento coletivo. Várias pessoas ajudaram e apoiaram e tornaram possível que ele acontecesse. Exatamente. A importância dos financiamentos coletivos. Né? Bom, no programa de curtas 1, a gente viu um filme que se chama ANNI, ou Annie. Um filme de 9 minutos, de 2019, da China, dirigido por Link Win. Annie é um dispositivo que ajuda as pessoas a falarem as frases perfeitas em momentos perfeitos. E aí esse personagem principal do filme, o Z, ele começa a utilizar esse dispositivo para conquistar uma menina. E aí é muito interessante essa premissa, porque ele, de fato, vai só ter respostas que seriam as respostas perfeitas, assim. Então não haveria um ruído de comunicação, né? Só que, obviamente, vocês já imaginam que as coisas não são tão fáceis assim, né? Porque, apesar de ele utilizar esse dispositivo, bom, a resposta do outro nem sempre vai ser de acordo, né? Enfim, é um relacionamento, gente. Não tem como... De cara, eu já fui pensando assim, bom, já se vê que é um cara muito inseguro, né, para poder querer utilizar uma coisa dessas. E segundo, que graça tem, sabe, você não possuir autonomia das próprias respostas, da própria interação com outra pessoa, enfim. Eu achei a premissa interessante, assim. A que ponto... Mirror. Total, é um episódio de Black Mirror. Total, assim, pra se pensar a que ponto a insegurança de alguém, sabe, pode levar a tomar uma decisão dessas, assim. Porque a gente, sabe, eu acho bem possível das pessoas quererem usar um negócio desse, sabe? Apesar de eu não encontrar sentido, assim, pra mim,
Porque eu acho que perde toda a espontaneidade do encontro com o outro. Só que é isso, sabe, essa insegurança extrema, essa vontade de querer dar certo algo e, sei lá, apostar todas as fichas nisso, né? Uma automatização, né, dos relacionamentos, que é bem uma radicalização do que é o Tinder, né? Que você elimina ali o risco de um encontro que não dá certo, né? Porque ali no Tinder você vai escolhendo as pessoas de acordo com as preferências, né? Dá um match, aí você vai adiante com aquela possível relação, e se não der o match, você descarta. Não é isso que funciona? Não Então, não, eu também não sei, eu tô falando, né, gente? Pelo amor de Deus, tô falando, não é porque eu sou usuário de Tinder, mas pelo que eu sei que ele funciona, né? Enfim. Mas tem essa parte de conversar, e aí se a pessoa não achar legal... Parece que sim, parece que tem um chat, né? Tanto que tem vários problemas aí, várias denúncias aí de gente que fica assediando, manda foto. Entendi. De nude, né? Essas coisas impróprias antes de... Enfim, não é sobre o Tinder que eu queria falar. Estou só dizendo o seguinte, que o curta, ele acaba propondo uma radicalização disso, como a gente falou. Parece um episódio de Black Mirror por isso. Pega uma coisa que a gente já está vivendo na nossa realidade e amplifica isso para uma outra possibilidade que ainda não existe, e a trama gira em torno disso. Exatamente. É legal o filme, é legal. Quem tiver a oportunidade aí de ver de outro modo, né, veja, porque foi um dos filmes legais que a gente viu. Eu só acho que fica muito centrado no personagem, né, no cara, assim. Você não tem a dimensão dela. Assim, diferente daquele episódio lá do próprio Black Mirror, né? Que mexe com essa possibilidade do Tinder, que aí tem os dois lados. Né? Então, assim, você não tem essa Kill aproximação. The DJ, né? Que é o episódio. Muito bom, inclusive. Isso. Você não tem uma aproximação dessa menina. Você não tem... você não sabe o que ela sente, você não sabe o lado dela da história, assim. Então, fica muito centrado nele. E eu também me incomodei com um pouco de estética, assim, meio que de videoclipe, sabe? Romântico, às vezes, pra poder retratar esse relacionamento. Bom, no programa de curtas 2, a gente viu o brasileiro Caranguejo Rei, do Enoque Carvalho e Matheus Farias. Esse já é um curta maior, ele tem 23 minutos, de 2019 também. O personagem principal, que é o Eduardo, começa a ter uma doença misteriosa em seu corpo. Então vocês já imaginam, né? Esses filmes que são assim, é uma doença que começa a aparecer em seu corpo. Então você vai ver coisa esquisita. Vai ver a pele estranha com aquelas maquiagens de terror, assim. É tipo a mosca, só que com caranguejo. E ao mesmo tempo começa a aparecer caranguejos por toda a cidade do Recife. E aí a gente começa a perceber que uma coisa tem ligação com a outra, né? Eu gostei desse também. Sim, bem legal, os efeitos de maquiagem muito bons. Muito bons. E é aquele tipo de filme assim, que dá vontade de você ver um longa, a partir dessa premissa, né? Não sei se é um projeto aí para os diretores, mas eu veria, porque achei bem interessante, inclusive, para onde que esse filme sugere que vai, né, a partir ali do final. Que é bem fantástico. Muito interessante mesmo. Engraçado que a gente viu o cartaz desse filme aqui em BH, numa exposição da Clara Moreira, que é uma artista que faz cartazes de filmes nacionais independentes, principalmente os filmes pernambucanos, porque ela é de lá. E lá na exposição que teve aqui em Belo Horizonte, no Palácio das Artes, tava lá o cartaz do Caranguejo Rei, né? Pois é. E, inclusive, fica o convite para vocês assistirem no nosso canal do YouTube a entrevista que a gente gravou com a Clara e que a gente mostra, inclusive, a exposição, né? A entrevista em vídeo e tem várias imagens lá da exposição, que é bem legal. É muito boa essa entrevista, gente. Assistam, porque a Clara é uma artista incrível, assim. Ela faz cartazes maravilhosos e, além de tudo, foi uma conversa muito boa. Então, recomendo mesmo que vocês conheçam ela e, se gostarem, compartilhem também para mais pessoas verem. Então, mas você gostou do Caranguejo Rei? Gostei. Achei bem interessante. Eu gosto dessas coisas, né, que
que o personagem passa a sentir no corpo certas modificações da cidade que tem a ver com a política, sabe? Sim. Que é o que a gente viu, por exemplo, no filme da Marina Miliante. Sim, Mormaço. Mormaço. É Exatamente. bem legal. Bem legal. No programa de curta 5 estrelas. Esse foi divertidíssimo. Do Fernando Sanches, 15 minutos, de 2020. Um filme brasileiro e que tem a Gilda Nomati e a Luciana Paz. Que são, assim, estrelas do terror brasileiro, né? Vamos combinar. Total. Nossa, são assim, acho que elas são uma espécie de artistas que todo mundo que faz terror acho que quer trabalhar com elas, sabe? Pra quem não tá ligando, né, os nomes das pessoas, as duas fizeram muitos filmes recentes de terror, né, longas, né, com a Juliana Rojas e o Marco Dutra, com a Gabriela Amaral Almeida, né, a Luciana Paz está tanto no Animal Cordial quanto no A Sombra do Pai, e a Gilda está sempre aí transitando nesses universos, né, desses cineastas. Sim, então, e ela faz muito curta também, muito né? curta, sim. Excelente atriz. Né, e na história, a história é super simples, assim. 2 mulheres na estrada, em um sábado à noite, e como que elas se encontram? A Gilda é uma atriz que pede um Uber. E aí, quando o Uber chega, é a Luciana Paz quem dirige. Inclusive, a Gilda, como toda mulher, fica super feliz que é uma outra mulher que tá dirigindo, né? Só que, assim, a coisa vai ficando um pouco aterrorizante, porque essa motorista, primeiro que ela não para de falar, né? Ela não para de falar engraçado. 1 minuto, assim. Então aquilo vai gerando um certo incômodo na personagem da Gilda, assim, porque ela quer ter um momento de paz, vai ser uma viagem longa, né? Tá à noite. Enfim, essa personagem da Luciana é muito boa, assim, porque a princípio você acha ela divertida, mas depois você começa a ficar com medo dela. Você já não sabe o que ela tá querendo, quais que são as intenções. Então, assim, é nesse curto espaço de tempo ali dentro do carro que vai criando essa tensão, assim, de algo que era bom, né? É uma mulher que tá dirigindo, que legal, vou tranquila. Pra algo que vai se tornando estranho. E aí eu não vou comentar nada pra não estragar. Claro. Eu posso só fazer um comentário que o filme me parece ter muita inspiração no cinema do Tarantino. Né? Um filme de diálogo, filme que tem essa proposta estética que vem, né, muito desse tipo de cinema de Grindhouse, né, que o Tarantino gosta. Então, achei bem legal a proposta e é outro que também daria vontade de assistir. É uma continuação ou formato longa-metragem. Parece que, inclusive, é uma intenção da equipe, né? Pelos créditos finais. Sim, lá está escrito, né? Tem um projeto aí para essas personagens que pode ser um longa. Porque eles escrevem lá que elas estarão de volta, tal. Eu acho que pode ser que venha, se não num longa, mas em outro curta, enfim. Elas devem voltar em algo. E eu gosto bastante também da música. Sim. Né? Porque a motorista fica ouvindo rock no som do carro dela, né? E aí tocam umas músicas bem legais, assim. Inclusive a trilha sonora foi feita pelos irmãos Garbato, que são conhecidos pelos filmes Quando Eu Era Vivo, Alemão e As Boas Maneiras, e pela Drica Lima, da banda Barbecue, que fez as 3 músicas originais pro curta. Sim. Essa banda é muito legal, Barbecue. Sim, não, muito, muito legal mesmo. Acredito que esse curta ainda vai rodar aí outras mostras, outros festivais. Não deixem de ver, porque é divertido, cria tensão, né? Acho que foi bem resolvida ali essa pequena trama que foi criada ali para o filme. Acho que foi bem resolvida e, como eu disse, gostaria mesmo de ver isso ser desenvolvido com mais tempo. Né? Sim, pelas duas, né? Em mais e ter mais tempo com as duas em tela, claro. Em mais um trabalho de interpretação muito bom.
No programa 6 de curtas, a gente viu Pelano. Curtinho também, 12 minutos. Esse eu tenho que admitir que eu fui pelo título. É. Porque eu achei assim, cara, isso aqui deve ter alguma coisa interessante. Mas você Pelano. Mas você foi pelo título e também pelo nome da personagem principal. Aliás, da única personagem, né? Só tem ela. Raquel, o nome dela. É verdade. É verdade. Dirigido por Caleb Lopes e Cristina Mariani. Filme de 2019. E basicamente é o seguinte, a Raquel tá dentro da sua casa, pelando mesmo, porque a coisa tá tão quente, tá tão calor, que ela tá pingando, assim, sabe? Parece que tudo ao redor também vai derreter. E isso porque o governo, né? Exato. O governo da cidade resolveu proibir que as pessoas saiam de casa, porque senão elas vão derreter por causa do sol, na verdade, que tá queimando muito, enfim. É o governo federal. Louco. Ah, sim, é o governo federal, porque o que fala um letreiro que abre o filme? Que abriu um buraco na camada de ozônio em cima do Nordeste, e aí para poder acabar de vez com o Nordeste, com a população nordestina, o governo federal, que a gente sabe muito bem qual governo federal a que os diretores estão se referindo, né, o atual, para se vingar, né, para poder acabar de vez com os nordestinos, aí decide colocar essa restrição, né? Então, assim, se sair de casa, pega fogo na rua. Vai entrar em combustão instantânea, um negócio assim, vai explodir, sabe? Vai pegar fogo, a pessoa vai pegar fogo. O negócio é todo construído nisso, assim, no calor. Exato. Então, ao mesmo tempo que tem essa crítica à política, né, aos políticos que são fascistas, né, vamos deixar bem claro isso, o filme também trabalha com essa questão do fantástico, que é bem interessante, e as soluções que os diretores encontraram, principalmente a diretora, que também é a protagonista, né, a Cris, foi de fazer esse filme todo dentro do apartamento e imaginar, se você está vivendo num período de isolamento, como que a gente está vivendo agora, né, e está calor ainda, você imagina como que isso não é potencializado, né? Como que esse drama, essa aflição não fica, né? Então, um filme bem simples, bem modesto, feito assim, você vê que os diretores fizeram ali com, né, poucos recursos. Os recursos que tinham, com a casa mesmo ali como set, só uma atriz mesmo, depois que aparecem outras pessoas ali. Mas é bem criativo. Bem criativo, né? Dentro dessas possibilidades aí que eles tinham, foi bem legal. Bom, no programa de curta 7, a gente viu Fragile, do Ramon Faria, 10 minutinhos, de 2019, brasileiro também. E muito bonitinho esse. Após anos de solidão, o Sr. Nagashima faz amizade com um robô ajudante, tornando seus dias mais felizes. Um dia, no entanto, ambos recebem uma ameaçadora visita. Eu adorei esse filme. Eu achei... É desse tipo de filme... E é uma animação. É uma animação. E é uma animação que mistura, né? Técnicas ali. De marionete, né? Mas tem também outras, é verdade, mistura. Sim. É híbrida. E aí eu achei bem bonito, assim, como que ele faz essas marionetes, porque é ao mesmo tempo fofo, mas também tem algo de esquisitinho, sabe? Que ficou bem, bem criativo, assim. E tem essa coisa desse senhor, que é um idoso, que tá sozinho em casa, né? Praticamente não recebe visita da família, então ele tá se sentindo sozinho mesmo, tá em solidão. E aí ele resolve comprar esse robozinho pra ajudar ele em casa, que é um robô como se fosse o Wall-E.
ajuda na limpeza. Lembra muito. E eles acabam se afeiçoando um pelo outro, porque o robô tem essa coisa meio humanoide, né? De cuidar e de estar junto, enfim. E essa ameaça que vem até eles é muito engraçada, porque é praticamente a morte mesmo, né? Que vem atacar o senhorzinho. E aí o robozinho tenta defender. E aí tem toda uma batalha travada ali. E a grande sacada do filme é que o senhorzinho não é qualquer senhorzinho, tá? Ele é a pessoa que viveu um personagem importante da cultura pop. Só que eu não vou contar quem é pra não estragar a surpresa de quem for assistir, tá bom? Mas é muito legal, assim, como que faz essa ponte com esse personagem. Gostei também, achei muito bonitinho, bem resolvido, bem feito, né? As marionetes são muito, muito bem feitas. É uma ideia original, não é exatamente um filme de horror, né? Mas tem mais esse lado fantástico, mas é bem bonitinho mesmo, bem legal, muito bem feito. Também do programa 7 de curtas, o Playtime's Over, de Tony Reams, 11 minutos, de 2018, dos Estados Unidos. Essa é uma história totalmente metalinguística. Uma menininha que é fã de filmes clássicos de horror. Aliás, não só fã, obcecada, eu diria. Ela acaba tendo que ficar com uma babá, porque os pais vão sair para uma festa, ou sabe-se lá para o quê. O caso é que ela fica com essa nova babá, e ela aproveita para fazer dessa babá a sua personagem de filmes de horror diversos. Então ela vai criar todo um cenário em sua casa para fazer essa mulher passar por situações que seriam situações de filmes clássicos. Então, de horror, né? Então a gente vê essa menina como se fosse em Esqueceram de Mim. Sim. Só que fazendo armadilhas que são cenas de filmes de horror. Eu achei legal, divertido, assim. Sim, divertido. É praticamente um exercício de metalinguagem. Né? Não tem Total. Grandes aspirações, assim. Até algumas coisas são até bem clichê, né? Mas até as escolhas, né? Carrie, Psicose. Mas é legal, é divertido, é bonitinho, assim, também a menina ser uma fã de filmes de terror, né? Eu lembrei muito da Gabriela Amaral Almeida. Com certeza. Porque na entrevista que a gente gravou com ela aqui pro podcast, né? Sobre Animal Cordial, a gente perguntou para ela quando que começou o seu interesse, né? Por filmes de terror. E aí ela falou que desde criança que ela assistia na televisão. Sim, que faz parte de como ela enxerga o mundo, exatamente porque ela via desde criança. Assim. Mas o filme é legal, vale a pena ver, né? Não é ruim, não. Não. É só mesmo assim, é uma brincadeira. É uma brincadeira de criança. Eu acho legal de ver com criança, por exemplo. Vai ensinar elas a serem pestinhas, né? Não, mas é sério, tem essa coisa da diversão um tanto pueril, assim, né? É uma coisa só pra passar um tempo, assim, que é bom de você ficar vendo, assim, quais são os filmes e tal. E por fim a gente viu Your Monster, que foi o meu filme favorito, da Caroline Lindy. 15 minutos, de 2019, também dos Estados Unidos. A gente conhece a personagem principal, a Laura, e ela tem um namorado que termina com ela, e ele é um namorado escroto. É um cara que não merece a Laura. Já tô super tomando partido dela, mas é porque é um relacionamento abusivo, né? Fica claro isso pra gente. E aí ela inclusive tá doente e o cara termina com ela sabendo disso, enfim, deixa ela sozinha no momento que ela mais precisava, né? E ela volta pra casa da casa dela de criança, né? Ela volta pra essa casa e nessa casa tem
um monstro, que é o monstro do armário, que tava lá o tempo todo e que gosta da volta dela, porque é o monstro do armário de quando ela era criança, sabe? Então tem essa coisa de um pouco de terror, assim, porque até a gente saber que é esse monstro, né, rola de circular ali pela casa e ela não identificar o que tá acontecendo, ela fica com medo, até a gente conhecer o monstro, mas o monstro é super divertido, só que aí depois algumas coisas estranhas vão acontecendo, ligações, a volta desse namorado, enfim, aí volta pro terror de novo, assim. Então oscila bem entre horror e comédia, né? Porque Comédia o monstro romântica. é comédia romântica, porque o monstro ele é bem divertidinho, assim, e aí ele ajuda ela a superar também o término do relacionamento, mas tem essa coisa de ser também parte dela, assim, sabe? De ser um monstro que tá representando um outro lado dela que não é tão apenas de uma menina, apenas de uma mulher, assim. Então, achei bem interessante. Sim, eu gostei também. Não é meu favorito, mas também bem resolvido e tem essa ideia muito boa, né? De usar esse monstro do armário para representar a questão desse monstro, né, de que ela tem medo, mas que ela acaba dialogando e que faz ela entender o problema pelo qual ela está passando. Né? Isso. Muito bom. E a maquiagem do monstro é nostálgica, digamos. É nostálgica. Bom, então no fim das contas, não sei se foi sorte que a gente deu, porque a gente fez essas escolhas aleatórias. E acabou que a maioria dos filmes a gente gostou mesmo, né? Com algumas ressalvas aqui e ali, mas todos os filmes a gente saiu deles com uma boa impressão, né? Então eu fico imaginando que a seleção devia estar realmente bem legal e que os longas podiam estar também tão interessantes quanto esses curtas que a gente viu, né? A gente pede para você que acompanhou o Fantaspoa que dê dicas também aí nos comentários desse podcast, dê também dicas aí nas redes sociais, para a gente poder anotar e depois ir atrás desses filmes, né? Porque a gente torce sempre para que eles circulem, sejam lançados, e inclusive o longa de abertura, né, que foi a antologia da pandemia, está sendo disponibilizado aí para aluguel nas plataformas digitais, né? Ele foi o filme de abertura do Fantaspoa, uma iniciativa que reuniu diretores para fazer curtas-metragens em casa, curtas-metragens de terror, e a reunião desses curtas foi justamente que formou essa antologia que abriu o festival e que agora está aí disponível para quem quiser assistir online quando quiser, né? Então a gente pede aí para vocês darem também outras dicas para a gente acompanhar e ver mais filmes desse Fantaspoa, e a gente espera que no ano que vem o Fantaspoa volte à sua edição presencial e que a gente tenha a possibilidade de frequentar o festival lá também e conhecer. Continuo querendo ir no Fantaspoa em Porto Alegre, sabe? Muito. E também queremos muito ir à França para acompanhar o Annecy de perto. Festival Annecy, Festival Internacional de Animação, principal evento de animação mundial que dá prêmios, e de lá inclusive saem filmes que serão aí indicados e até vencedores do Oscar de animação, inclusive os hollywoodianos, hein? Porque a Pixar, DreamWorks, Fox, né, todos esses estúdios de Hollywood exibem seus filmes lá também. Não em competição, mas às vezes fora de competição mesmo, só para ter uma pré-estreia, mas é com certeza o lugar da animação no mundo, né? Festival, é como se fosse o Festival de Cannes só de animações. Sim. Né? Então tem toda essa questão de ser também uma feira, né? Uma feira onde vão acontecer ali grandes investimentos. Então Sim. É uma vitrine, né? Sim, inclusive filmes brasileiros, né? O Menino e o Mundo ganhou o Festival de Annecy, Tito e os Pássaros passou lá também em competição. Então é realmente um lugar que chama a atenção do mundo inteiro para quem trabalha
nesse setor de animação, né? Tanto, e nem só para cinema, né, gente? Para TV também, para videogame, tem também muita coisa que é exibida lá, tudo relacionado à animação. É um grande evento, de fato. E assim, nossa, eu tenho muita vontade de ir, porque eu tava lendo sobre a Annecy, assim, perto da fronteira com a Suíça e a Itália, Sim. à beira de um lago com vista para os Alpes. Imagina que Sim. maravilhoso isso, né? Eu já vi imagens lá do festival, como que ele acontece, né? E realmente parece ser muito aconchegante e uma cidade muito bonitinha mesmo. Pois é, então esse é nosso primeiro festival internacional. Mesmo que a gente não tenha ido até lá, é verdade. É o primeiro festival que a gente participa de fora. É verdade. Olha que chique. É verdade. E isso graças a uma madrinha maravilhosa, a quem eu vou mandar aqui agora um grande beijo e um abraço muito quentinho, que é a Elga Dornelas. Ela que possibilitou pra gente ter acesso aos filmes do Festival de Annecy. Obrigada, Elga. Foi muito legal isso, assim. E aí foi uma surpresa pra gente, né? Porque a gente não tava contando que a gente ia fazer essa cobertura, que a gente ia acompanhar esse festival. E aí, quando veio essa ideia da Elga, a gente super topou. E, mais uma vez, veio esse problema de que é um festival vindo até a sua casa. E quando a gente abriu a plataforma e viu aquela imensidão de filmes, e aqui a gente tem que chamar atenção para a organização, porque eu achei excelente, assim, porque os filmes estavam categorizados por suas mostras. E não só isso, tinha a introdução dos filmes como uma mostra presencial, né? A vinheta. Isso eu achei sensacional. Eu, inclusive, gravei como se eu estivesse lá. Porque eu acho que é isso. É você tornar a experiência o mais próxima possível. Já que é tão diferente, né? Então vamos fazer assim que pelo menos por meio da plataforma você se sinta no cinema. Então assim, quando você está em festival, sempre antes dos filmes, eles passam uma vinheta que é própria do festival, que tem a identidade visual do festival. E aí depois é que vem os filmes, né? E eles também são agrupados por programas. Então o legal dessa plataforma aqui é que teve todo esse cuidado, né? E aí a gente entra na plataforma, a gente se sente no festival mesmo, assim. Até pela musiquinha criada, né? Que é o que eu senti falta no Fantaspoa, que não teve, né? E aí, bom, a gente tem aquele número enorme de opções para assistir. E mais uma vez a gente foi no feeling, né? E antes de nós falarmos sobre os filmes que a gente assistiu, a gente chama agora a Elga para comentar sobre a experiência dela de assistir aos filmes, de como foi ter acesso a um festival online em casa, enfim. É com você, Elga. Olá! Oi, Renato! Oi, Kel! Primeiramente, obrigada pelo convite. A todos que nos escutam, também um olá, é um prazer estar aqui. Eu sou Elga Dornelas, sou apreciadora de cinema e de animação. São esses tempos pandêmicos que me trazem aqui para um breve comentário a respeito do Festival Internacional de Animação de Annecy. Eu sempre tive vontade de participar do festival, mas estando no Brasil, tendo a necessidade desse deslocamento para a França, e além de todos os gastos que seriam necessários, tornou sempre esse desejo impraticável. Faz 2 anos que eu estou na Alemanha, mas ainda assim termina que eu não consegui conciliar, enfim, não rolou até o momento. E terminou que na newsletter do Cinematório, foi ela que me lembrou que a edição desse ano ia ser online. Daí eu não vacilei, ainda mais porque no fim o credenciamento estava num preço bem acessível. Se a gente for fazer uma comparação com a cidade, com os preços de ingresso de cinema da cidade em que eu moro, seria equivalente a 2 ingressos. Então, super valendo. Mas no fim, termina que o que me motivou também foi a noção de poder contribuir um pouco para a manutenção
para a sobrevivência do festival nesse ano, já que estamos nesses tempos estranhos, pandêmicos, né? Pois bem, a experiência foi bem interessante. Foi a primeira vez que participei de um festival online. Eita, não, eu cheguei a participar de algumas edições do My French Film Festival, e também fica aqui a recomendação, que ele é gratuito para o Brasil. Mas oficialmente credenciada, o Festival de Annecy foi o primeiro que eu participei online, realmente. No que concerne a experiência com a plataforma, visualmente eu até achei bonito, mas a forma de navegar entre as obras não me agradou tanto. De repente, a proposta era emular realmente as diferentes sessões nos diferentes dias. Então, por exemplo, os curtas estavam separados em blocos. Não tornava a navegação assim tão interessante. Eu preferia, sinceramente, se tivesse tudo centralizado. Mas, enfim, isso é uma besteira, é mais de preferência, realmente. E um detalhe, uma curiosidade, eu me senti ludibriada pelos extracts. Deixa eu contextualizar. Alguns filmes, eles só tiveram divulgados uma espécie de trailer mais longo, em torno de 10 a 15 minutos. Seria realmente, como o nome diz, um extrato do filme, porque eu cheguei a ler que, por exemplo, alguns distribuidores optaram por esse formato para poder divulgar mais adiante o filme, talvez no cinema ou de alguma outra forma. Enfim, né? Termina que a gente, para esses filmes, a gente não teve acesso. Então, me senti ludibriada porque eu fiquei curiosa por alguns deles, e eu não consegui visualizar, mas faz parte. Ao todo, eu consegui ver 37 produções, dos quais 5 foram longas. Dos longas, o que mais me agradou foi My Favorite War, que conta a experiência pessoal da diretora Ilse Burkowska-Jacobsen. Perdão se a pronúncia está errada, mas enfim. Conta a experiência dela crescendo na Látvia durante a Guerra Fria, sob a ocupação soviética, entre os anos 70 e 90. No formato documental, intercalando animação, que representava justamente a experiência da diretora, né, com fotos e cenas reais. Ela termina por contar um pouco da opressão do regime, a censura da época, a formação bélica que as crianças da idade dela tiveram, que ela inclusive chegou a ter. Eu gostei bastante do filme, e em termos de animação foge um pouco ao traço tradicional, bora dizer, que a gente está acostumado a ver. E esse filme foi premiado como o melhor filme da seleção Contre-Champ, descobri depois. Menção honrosa para um outro longa, que se chama The Nose or The Conspiracy of Mavericks, que é uma animação russa que tem como base um curta literário de nome The Nose, e também uma ópera de mesmo nome, em parte ficcional, se baseando na ópera, e portanto a gente escuta realmente a ópera. Ela faz parte da trilha sonora do filme, e a gente vê ela sendo criada no formato de animação bora dizer, numa primeira parte do filme. O filme termina se aproximando da realidade do regime soviético e do tratamento que esse regime, sob o comando de Stalin, né, como Stalin como primeiro-ministro, o tratamento que ele tinha com as artes em geral. Ao fim, termina culminando numa crítica bem pesada sobre a perseguição e a opressão que o regime teve com os artistas. Então, existem ilustrações, existem filmagens e existem imagens da época. O filme, em si, é uma experiência bem peculiar, é bem frenético, caótico até. Ao menos para mim foi. Curioso que, por vezes, a gente realmente via os realizadores. Existiam algumas cenas assim que seria justamente os realizadores animando o próprio filme. Ele venceu o prêmio do júri. E confesso que não é uma animação assim fácil de digerir. Tem muita informação. E como eu vi em uma crítica do Letterboxd, várias dessas informações realmente são referências que para mim terminou não tendo tanto impacto, porque meu conhecimento sobre obras culturais russas e soviéticas é bem limitado, para não dizer inexistente. O legal é que esses dois filmes que eu mencionei, mesmo de forma subjetiva,
terminam permitindo um contato maior com essa parte da história mundial que, para mim, em especial, se resumia a estudos de colégio. Então, achei bem legal. Para não me alongar muito, vou falar mais do curta que eu mais gostei, que foi justamente um curta documental brasileiro, chamado Carne, dirigido por uma mulher. Uhul! Eu, inclusive, ao ver esse curta, eu mandei uma mensagem para Kel, recomendando para Kel e para Renato, recomendando que eles vissem esse filme, que eu gostei bastante. E depois Kel retornou dizendo que também tinha gostado muito. Ele conta o relato de 5 mulheres em diferentes fases da vida e como elas lidam com o corpo em nossa sociedade. O curioso é que cada segmento, né, são 5, então cada segmento usa técnicas diferentes de animação. Então a gente tem stop motion em argila, a gente tem animação em aquarela, tem animação também digital. E tudo isso, ao meu ver, é uma tentativa de representar e elucidar um pouco o que está sendo dito pelas mulheres que estão relatando suas experiências. Curioso que quando eu paro agora para refletir, me parece que os curtas que eu mais gostei foram aqueles que trazem a problemática de como lidar com os conflitos próprios e ou se encaixar em sociedade. Então, brevemente sobre alguns deles. Então, tem Hot Flash, que mostra uma mulher tendo que lidar com consequências da menopausa em ambiente de trabalho. É um tópico que não é muito falado, né? Enfim. Outro curta seria Genius Loci, espero que eu esteja pronunciando corretamente, que conta a história de uma jovem mulher tentando se achar no mundo, e várias sequências desse curta, ele tem um formato um pouco lúdico, assim, que a mim faz uma alusão como ela estivesse perdida, assim, na cabeça dela, dos pensamentos. Um outro curta se chama Cosmonaut, conta a história de um velho astronauta, ou cosmonauta, né, que tem que lidar com a velhice e as limitações físicas da idade, e ele sendo visto como um fardo para os familiares. E, ao mesmo tempo, na cabeça dele, ele está vivendo o que foi o auge dele, ele está rememorando o que foram as suas missões, um tempo bom para ele. E, por último, um outro curta que se chama Rebooted, que ele mostra um esqueleto animado em stop motion que tem que lidar com sua irrelevância no mundo do cinema frente ao desenvolvimento de efeitos especiais. Esse último curta, ele tá até disponível no YouTube. Dá uma procurada no Google que eu acho que acha fácil. Enfim, como eu falei, eu vi 32 curtas, eu vi muita coisa de curta, dos vários tipos, alguns experimentais, alguns mais tradicionais, teve de tudo. Mas eu acho que o mais interessante de um festival assim, de animação, é que ele permite que a gente saia um pouco do lugar comum, que são as animações tradicionais, que a gente tem mais contato, que muitas vezes são mais focadas no público infantil. São as que chegam mais facilmente a nós, né? Existe um mundo gigantesco de possibilidades com animação, e acompanhar o festival terminou sendo uma forma de contribuir com o festival e também com o meu crescimento nesse ponto, né? Enfim, foi muito legal, eu gostei bastante. Renato, Kel, valeu novamente, um abraço para os dois e até a próxima para quem nos escuta. Valeu, Elga, valeu demais. Deixo aqui também meu agradecimento, meu abraço para você, né? Ter aí sido uma grande incentivadora para a gente acompanhar o Festival de Annecy neste ano de 2020, esse ano diferente, esse ano complicado. E assim, nunca pude ir ao Festival de Annecy, então fazer uma avaliação de como que estava a seleção desse ano em comparação das edições anteriores, eu não vou conseguir fazer. O que eu percebi, e pegando carona aí no que ela comentou por último, é que... Comentou com esse sotaque maravilhoso, adoro. Sim. É que na seleção dos longas,
havia muitos filmes justamente voltados para um público infantil. Filmes que, inclusive, acredito que serão lançados aqui no Brasil, com certeza, né? Como, por exemplo, a gente tem aqui filmes com o nome A Família Pé Grande, sabe? Que é uma animação que é coprodução Bélgica e França, mas que tem todo esse estilo de animação hollywoodiana. Tem outro também que chama Ginger's Tale, que também é mais ou menos isso. O outro que é Jungle Beat The Movie, que é baseado numa série animada. Então esses filmes, todos eles, e dá para vocês verem, tá, gente? Tanto no site do festival quanto no YouTube, trailers, né? Dá para você ver trechos desses filmes, já que o festival não está mais disponível, né? Dá para vocês terem uma ideia de quais filmes que estavam em competição. Tem também anime, né, que estava misturado, e esses filmes mais experimentais, que acabam também sendo os que me interessam mais, que tem uma proposta que a gente não costuma ver no cinema comercial, né? Inclusive, o filme que ganhou o festival, né, ganhou o prêmio principal, ele combina essas duas coisas. Ele tem tanto uma proposta de uma animação um pouco mais diferente, é uma animação tradicional, mas não é exatamente aquele traço que a gente costuma ver nos filmes da Disney, por exemplo, e que também traz uma questão mais adulta, né? Uma trama mais histórica ali por trás, é tipo um western. O filme se chama Calamity, A Childhood of Martha Jane Canary. Esse filme, ele tem uma história de aventura que se passa num ambiente de Velho Oeste, que tem essa menina como protagonista, e ela tem que se disfarçar de menino para poder conseguir fazer as coisas. Então questiona também essa questão de como que a mulher é colocada e vista na sociedade, né? Nessas funções que são atribuídas somente a homens. Então parece ser um filme bem legal. Queria muito ter visto ele no festival também. Não sei se ele estava com esse problema. Aliás, acho que até estava. A gente tentou ver e ele não estava disponível na íntegra, né? Isso que a Elga falou, somente uns trechos estarem disponíveis. Então, não deu para ver ele todo. Mas parece ser muito interessante e você olhando a seleção, você tem uma noção assim, de que tinha muitas propostas estéticas diferentes, mas estavam mesmo nos curtas e a gente viu coisas muito legais. Inclusive, muitos deles já citados aí pela Elga, né? Sim, programação de curtas deu para perceber, assim, variadíssima, uma riqueza de histórias e de estilos de animação muito interessantes. Concordo demais com a Elga em relação à carne, também foi para mim o meu favorito. E eu também gostei, viu? Porque só a Raquel que respondeu a Elga lá no Twitter quando a gente estava conversando, mas eu gostei muito também do filme. Também para mim foi um dos favoritos. Achei até melhor do que o que ganhou. Exatamente. Fiquei assim, numa expectativa de que iria ganhar e não ganhou. Não só porque é do Brasil. Claro que a gente torce para quem é conterrâneo, né? Mas assim, não é só por isso. É porque realmente é uma animação muito boa. E tem a Helena Inês entre as personagens, que é muito massa também, né? Helena Inês, nossa amiga. O filme russo que a Elga comenta, o The Nose or the Conspiracy of Mavericks. É o longa, né? Que é um longa e que ela comenta sobre ser caótico. Realmente é bem caótico e eu não consegui me apegar a ele, eu acho que também porque além de ser caótico, se tornou mais difícil para mim porque eu não consegui ter legenda, o que era um problema também, assim. Alguns filmes não tinham legenda em inglês, né? E aí ficou bem difícil. Eu não consegui acompanhar. Não sei se foi um problema da minha conexão na hora, enfim. Para mim não apareceu a legenda. E aí, como era essa narrativa complexa, que estava falando da história da Rússia e misturando vários elementos culturais, elementos também de estéticas diferenciadas, como a própria Elga comentou, às vezes os próprios diretores apareciam, tinha essa coisa metalinguística, enfim,
ficou meio que um bolo na minha cabeça, assim, eu não consegui, gente, na boa, assim. Deu pra ver o quanto que ele era ousado, né? O quanto que ele tava ali com uma proposta de hibridismo mesmo, pra abordar uma narrativa muito calcada na cultura da Rússia, e aí eu não consegui por conta dessa falta de acessibilidade, né? Porque com uma legenda eu conseguiria interpretar melhor, eu conseguiria acessar essa obra, e sem a legenda não foi possível pra mim, assim. Então ficou essa lacuna. Esse problema da legenda é uma barreira, né? Uma barreira de acessibilidade. Para quem não entende o francês ou mesmo o próprio inglês, né, fica complicado mesmo acompanhar algumas produções. E também só uma outra questão a respeito disso, da acessibilidade, é que o festival estava disponível só no site. Ele, diferente do Fantaspo, que a gente comentou, ele não tinha um aplicativo para você espelhar, né, direto no seu televisor, no seu projetor, o que for. Você tem que pegar o computador e ligar direto o cabo na entrada HDMI, né, o que às vezes pode ser um problema. Mas também, assim, a gente não teve empecilhos com a transmissão, né? Todos os filmes deu para ver numa boa, tirando o problema da legenda, né? O streaming também deles estava muito bom, né? Bom, eu falei que o Carne, né, é melhor que o filme premiado, melhor que o curta que ganhou o Festival de Annecy. Então vamos falar um pouquinho dele, que nem é um filme ruim não, tá, gente? É só porque eu achei o Carne realmente mais inventivo e mais relevante dentro do que ele está tratando. No caso aqui, o filme que ganhou o Cristal de melhor curta é o The Physics of Sorrow. Esse filme é uma espécie de cinebiografia, né? Um filme de memórias, e ele usa telas pintadas para representar as lembranças do protagonista desde a infância. Trabalha muito com essa questão da guerra, né? Um filme, um tema mais pesado. E o que eu achei bem interessante dele é que a animação das cenas ela vai surgindo com esse fluxo de pensamentos, enquanto o personagem está se lembrando, né? Contando a sua história. Então, ele usa ali uma técnica de rotoscopia em alguns momentos, e vai misturando com essa coisa parece que é tinta a óleo, né? Para quem viu aquele filme do Van Gogh, né? Tem muitos momentos que lembra aquele estilo de estético, né? Aquele estilo estético. Traz a pintura para o movimento, né? Sim. Então, assim, é muito bonito visualmente mesmo. Eu acho que a ideia do roteiro também é bem legal. Mas é o que eu disse, eu acho que o Carne ele é mais inventivo, né? No uso das técnicas de animação, nos temas que ele está tratando. Né? Então... e o tema é muito legal, assim, porque exatamente traz essas experiências plurais de mulheres diversas, né? É muito sensível e com imagens simbólicas que são muito fortes também. Então eu achei, sabe, que o Carne merecia. Mas esse é um filme bem interessante também, o Physics of Sorrow. Um que ganhou o prêmio do júri de curta-metragem e que eu não gostei tanto assim foi o Homeless Home. É um filme espanhol, dirigido pelo Alberto Vázquez. E é um filme bem convencional, né? É bonito também. Imagina uma terra povoada por monstros. Ele é todo escuro, né? Sombrio, porque é como se estivesse passando mesmo dentro de um filme de terror, né? Todo esse imaginário. Mas ele é bem normalzinho, eu achei. Não é que é ruim, não, mas, sabe, você dá um prêmio de distinção. Não, assim, eu fiquei imaginando, em relação competição, a tantos outros filmes tão inventivos, assim, eu fiquei um pouco decepcionada. Mas, bom, ele traz essa dualidade também, porque ao mesmo tempo que ele tá lidando com personagens que são do horror, né? Tem bruxa, tem monstro, tem demônio, tem fantasma. Eles estão ali como se fosse uma comunidade e eles
tem ali as questões de relacionamentos amorosos, de amizade. É num ambiente de horror, mas a narrativa é uma narrativa de cotidiano, digamos assim. Apesar de que tem ali um relacionamento muito abusivo também, rola um estupro da personagem que eu achei super desnecessário. E aí tem essas questões, assim, né? Que são questões humanas, cotidianas, e que são monstros que estão lidando com elas. Mas eu não achei nada demais, assim, pra merecer um prêmio do júri, né? Sim, sim. Agora, o que ganhou o prêmio de melhor primeiro filme, esse eu gostei, achei bem legal, o The Town, que é um filme chinês, e ele tem ali um estilo meio anime, tem um desenho incrível, né? Muito bonito mesmo, a produção dele. E ele é uma história sci-fi, mais ou menos, né? Que vai fazer uma crítica a esse padrão de beleza. Imagina ali uma história em uma sociedade que todo mundo quer se padronizar com é um negócio estranho, né? Parece que faz um furo na cara da pessoa. É como se fosse uma máscara. Como se fossem bonecos, né? Uma coisa estranha. Eles criam um padrão pro rosto. E esse padrão, ele é incorporado à pele da pessoa, assim. É como se fosse uma máscara criada mesmo para todo mundo se padronizar. Só que aquilo é fixado mesmo no osso da pessoa, sabe? Tem um procedimento cirúrgico mesmo para aquilo ficar preso, né? E a protagonista é rebelde, né? Ela vai contra essa onda. Depois de um tempo, né? Porque o rebelde mesmo é o irmão dela. Sim, né? sim. Que desde o início ele coloca-se contra e, enfim, ela tem até um momento de briga com ele, né? Porque ela quer que ele dê certo e vendo que o irmão tá rebelde desse jeito, ela sabe que ele vai ser expulso dessa sociedade, que ele não vai conseguir emprego, enfim. E aí, depois é que aos poucos ela vai vendo todos esses problemas, né? Da padronização, e tem uma questão aí com a mãe também, a memória da mãe. Sim. É interessante. É legal. Igual a gente comentou lá dos curtas do Fantaspoa, esse é um que eu veria um longa com essa história numa boa. Acho que poderia explorar coisas bem legais aí a partir dessa premissa, né? Achei bem interessante mesmo. Agora, passando aqui para outros, né, que não foram premiados e que a gente achou legal, a Elga comentou aí o Cosmonauta, que é bem legalzinho mesmo, né, e também trabalha com um pouco aí de ficção científica, né, porque o protagonista é esse senhor que foi um astronauta e está vivendo ali já um momento de... Não sei se é exatamente Alzheimer, mas ele está vivendo em casa e fica voltando nas memórias, querendo voltar a ser um astronauta, né? Mas está impossibilitado e a família meio que abandona ele a própria sorte dentro daquele apartamento e ele fica vivendo um loop, né? Querendo voltar a uma rotina que está impossível. E aí os riscos que isso acaba representando para a própria integridade física dele. Né? Então, um filme bem interessante também na sua estrutura cíclica. Né? E essa coisa do abandono, né? Mais uma vez, um personagem idoso e que é colocado numa situação de solidão, né? A família vem, cuida ali durante um certo momento, mas você vê que é algo assim muito rápido, que nem cria uma conexão. E ele até finge que tá dormindo, né? Então, assim, é bem triste. Esse é bem triste. E interessante, assim, de ele ser um astronauta e, enfim, como que ele vai criando essa outra narrativa na cabeça dele. E o Time of Silence? Gostei bastante do Time of Silence. Gostei demais, porque tem essa coisa... né, bem contemporânea de redes online e barulhos que são os barulhinhos digitais, essa coisa tecnológica, é meio que um ensaio sobre isso, né? E eu achei bem interessante, ele tem um quê de experimentalismo ali, bem legal, né? Porque vai misturar
um monte dessas questões, né? Drone, realidade virtual, questão das câmeras de vigilância, né? Tudo. A né? própria repetição dessa vida, né? Calendário, né? Que a gente usa muito, né? Esses aplicativos de calendário. Sim. E aí ele te coloca dentro desse ambiente digital, assim, e usando todos os ícones que a gente está acostumado, né? Os ícones, os designs, enfim, aí ele vai trabalhando tudo isso de uma maneira que arremata tudo e faz comentários críticos. O som muito bom. Sim. Eu gostei. É bem legal, bem legal. Mais algum que você queira destacar? Porque, assim, dos experimentais eu gostei muito do Serial Parallels. Premiado também, né? E do Freeze Frame, que também foi premiado. Porque, gente, como a gente disse, tem essas sessões, a gente está falando só de alguns curtas aqui, né? Bem pincelados mesmo, que é muita coisa. E tem essas sessões de filmes experimentais, né? E experimentação e animação é uma coisa muito maluca. Não são filmes narrativos, são filmes que vão brincar com forma e explorar várias questões de cor, de som, de montagem, enfim, para você viajar mesmo nas imagens que os diretores propõem ali, né? E esse Serial Parallels eu também achei bem interessante. Ele brinca ali com essas fachadas de prédios, né, de grandes condomínios. Quando você que mora em metrópole, certamente já se deparou no centro da cidade com esses prédios que têm centenas de janelas. Né? São então, vários apartamentos. É todo brincando, assim, como se a câmera estivesse subindo e descendo, indo para um lado, para o outro, nessas fachadas, esses arranha-céus, esses condomínios. E aí ele vai alternando, né, junto com o som, como se esses prédios estivessem se movimentando, quase como se fossem trilhos, né? É muito interessante. Muito doido. A gente fica até meio que hipnotizado. Muito legal mesmo. E aí foi feito em Hong Kong, né? Então tem todo esse comentário, né? Dessa verticalização das cidades. Sim. Essa coisa de que você nem enxerga mais o céu, o horizonte. Eu fico pensando aqui, por exemplo, ao lado da nossa casa, né? Que agora a gente praticamente só tem uma janela livre. As outras todas, elas estão sendo barradas por outros prédios também, sabe? Não, e é isso. É um filme experimental de trabalhar com o ritmo e com as formas, mas que proporciona também uma reflexão sobre isso que a Kel falou e sobre essa impessoalidade dos centros urbanos, né? De você, de repente, olha para um lugar, para um prédio desse e vê que ali tá tudo igual, mas se você reparar tem detalhes que mostram que há vida, né, em cada uma dessas janelinhas. São famílias, né? São então, pessoas. É bem interessante nesse sentido. São pessoas em espaços tão pequenos. Sim. Né? Então, gente, nós deixamos para vocês na descrição do episódio o link para os prêmios lá de Annecy, para vocês verem todos os filmes premiados, com as imagens, os nomes, os diretores, tudo bonitinho, para que vocês que tenham interesse em procurar depois tenham aí essa referência. Também os filmes que a gente cita aqui e que não foram premiados, para vocês também se guiarem. De repente, quando tiver a oportunidade de assistir, né? Lembrar, olha, esse foi a Elga. Falou que é legal. O Renato, o Raquel. Com certeza. E a gente agradece mais uma vez a Elga pela parceria aqui conosco na cobertura do Festival de Annecy. Obrigada, chique Elga. Demais. Muito chique. E a gente fica na expectativa dos próximos festivais, né, gente? Porque, bom, a pandemia não dá sinais de que vai acabar tão cedo. Aqui no Brasil, o Festival de Gramado já anunciou que vai ser online e na TV. Então, quem é assinante do Canal Brasil vai poder assistir aos filmes direto na TV, né? Também vai estar disponível no site do Canal Brasil Play, né? Que é a plataforma de streaming deles. Então, é mais um festival importante que a gente vai ter a oportunidade de ver em casa.
esse eu e a Kel já estamos com antecedência. Com antecedência a gente já está se preparando. Olha, vamos mexer a agenda, sabe? Desligar o celular, prender os cães, enfim. Vai ter que acontecer, cara. Vamos colocar roupa de frio pra fingir que a gente tá em Gramado. E um que eu quero ver também vinho, é o... Aqui é fazer a experiência, saca? Mas é engraçado, né, que eu falei, olha como que é diferente, assim, a gente bota recepção. Gelo seco pra fingir que é neblina. Caramba, efeitos especiais. A gente também deixa a dica para você acompanhar as postagens que a gente faz no nosso site com informações sobre todos os festivais que estão acontecendo online. Falei do Festival de Gramado, vai ter também agora nesse segundo semestre o Festival de Curtas de São Paulo, que é um festival dos mais importantes de curta-metragem que tem no país. Ele vai acontecer totalmente online esse ano, agora em agosto. Nós vamos ter a Cineop, que é a Mostra de Cinema de Ouro Preto, a Mostra Cine BH, tudo isso acontecendo online. Outra também que eu quero muito ver é o Cine Fantasy. Pois é. Então, fiquem de olho na programação, está sempre colocando aí no Cinematório, para que vocês possam acompanhar também. E a Elga também deu a dica, né? Nossa newsletter, porque a nossa newsletter também traz essas informações. Então, assine a nossa newsletter Cinematório News, que é gratuita, e tornando-se um apoiador do Cinematório, você assina também as nossas newsletters exclusivas, que trazem também dicas de mostras e filmes que estão disponíveis nos serviços de streaming. Além da curadoria especialíssima do que vê entre esses streamings todos, tá, gente? Exatamente. A gente te guia nesse mar de opções. Exatamente. Nesse oceano, nessa galáxia de opções. Exatamente. Então os links estão todos aí na descrição do episódio e no nosso site cinematório.com.br. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Olha igual você. É isso, gente. Um grande abraço. Fique em casa enquanto a pandemia não acaba. Mas não fique doido, porque a coisa tá tensa, né? Mas a gente vai conseguir superar isso. Com certeza. E a gente espera vocês no próximo podcast aqui no Cinematório. Grande abraço. Até mais. Tchau.